Primeiro, bom dia a todos. Eu queria saudar o Leonardo Atushi e o Brasil 247, parabenizar por ser um meio de comunicação de resistência, né, nos piores momentos. Vocês se mantiveram ali, né, defendendo todo o processo democrático, defendendo uma pauta de desenvolvimento nacional. Segundo, eu queria saudar todos aqui, ao saudar o presidente do BNDES Mercadante, e ao mesmo tempo parabenizá-lo pela reconstrução do BNDES. O BNDES foi destruído nos últimos anos, tanto do ponto de vista de perda de instrumentos de financiamento e fomento, como também de imagem, né? Por muito tempo, a fim de desequilibrar e destruir instrumentos de desenvolvimento nacional, tiraram do BNDES, né, o seu papel de fomento e, acima de tudo, com a questão da imagem, com a ideia de caixa preta, né, de venda de ativos abaixo de preço de mercado. E o presidente Mercadante tem reconstruído isso, né, fazendo com que o BNDES volte com seu papel de protagonismo no desenvolvimento, com o apoio do vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, liderando o projeto de neoindustrialização do governo do presidente Lula. Então, eu faço questão de fazer esse registro aqui, isso é muito importante. É o nosso maior banco de fomento e o maior da América Latina para fomentar desenvolvimento. Sobre o tema dessa mesa, eu queria resgatar um pouco a fala do presidente Mercadante sobre um processo histórico de desenvolvimento. Nos anos 30, nos anos 40, o Mikhail Kalek, um economista polonês, contemporâneo de John Maynard Keynes, né, quando ele escreve, e ele vai tratar de estímulo de teoria da demanda efetiva, porque se pensava muito em tirar economias da crise estimulando demanda agregada. E o Kalek vai dizer assim, olha, tem que ter um cuidado, porque economias subdesenvolvidas, quando você estimula a demanda, você gera um déficit na balança externa muito grande, porque tem deficiência estrutural, não tem produção. Então, para essas economias, você tem que olhar isso pelo lado da oferta. Como você estruturar a dinâmica econômica, né, investindo em capacidades produtivas. Posteriormente, o Celso Furtado e o Raul Prebisch inauguram o pensamento cepalino, que vão influenciar muito os governos do Vargas, do Juscelino Kubitschek, os governos militares, né, em implementar um projeto nacional de desenvolvimento que culmina ali com o segundo PND em 1973. Foi o último grande projeto ali, depois só com o presidente Lula, com a PITSE, com a presidente Dilma, com o PDP, né? Depois rompido depois. Mas nesse processo pós-anos 90, nós passamos por um processo de desindustrialização. Mas esses autores que discutiram, por que eu estou trazendo isso desses autores? Porque um elemento-chave que o Kalek, o Furtado, o Prebisch, sem citar o Myrdal e outros autores da teoria do subdesenvolvimento, qual era um elemento-chave que eles traziam ali? Olha, um dos pontos estratégicos de promover desenvolvimento econômico é investimento estrangeiro direto. Entretanto, nem todo investimento estrangeiro direto ele é positivo. Ele pode ser extremamente negativo. Ele pode gerar um aprofundamento da dependência e desequilíbrio em economias periféricas como a do Brasil. Em que sentido? Se o investimento estrangeiro direto ele entra no Brasil, desnacionalizando capacidades produtivas, diminuindo o grau de verticalização, aumentando a importação e arremetendo lucro para sua matriz, você está aprofundando a dependência externa, você está destruindo a capacidade de uma nação de desenvolvimento. Então, qual que é um projeto? Por que precisa-se de um projeto de indústria? Para evitar isso e que o investimento estrangeiro direto ele tem um papel estratégico. John Donne, que é um autor norte-americano, professor da Colômbia, muito famoso, ele diz assim, olha, tem 4 tipos de investimento estrangeiro direto. O resource seeking, que é aquele que vem para explorar suas riquezas naturais, e aí joga todo o seu lucro para sua matriz e não contribui com nada. O market seeking, que é aquele que entra com seus produtos importados e pega seu lucro e joga na matriz, gerando um déficit na balança comercial e, ao mesmo tempo, um déficit em transações correntes, não contribui com nada também. Ou você tem também outros 2 tipos de investimento. O strategic seeking, né, que é aquele que, de fato, ele vai fazer uma parceria tecnológica estratégica com transferência e internalização para contribuir para uma complementariedade ou substituição de importações no país para onde ele está indo. É esse investimento que é o estratégico para o desenvolvimento econômico de um país.
Por que eu estou contextualizando isso? Porque a nova Indústria Brasil, lançada pelo presidente Lula e pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, no dia 22 de janeiro, ela tem esse propósito, de usar o investimento estrangeiro direto, de usar parcerias com países como a China, né, como elemento estratégico para promover a neoindustrialização nas 6 grandes missões, nas cadeias agroindustriais, no complexo econômico industrial da saúde, na infraestrutura, saneamento e mobilidade, na transição digital, na transição energética e em tecnologias para a soberania nacional, basicamente da base industrial de defesa. Nessas 6 grandes missões, nós temos cadeias produtivas construídas, com capacidades internas construídas, com um ecossistema formado, em que nesse projeto do governo do presidente Lula, liderado pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, nós não vamos aceitar um tipo de investimento que vai destruir nossas capacidades produtivas. Nós queremos parcerias estratégicas, nós queremos investimento estrangeiro direto, desde que tenha a capacidade de desenvolver nossos elos de cadeias produtivas. E aí vou citar alguns exemplos do que eu vi aqui. Setor de data center. Investe e explora data center e não compra nada de máquinas e equipamentos no Brasil, importa tudo, não gera emprego. Vai explorar nossa energia, vai se beneficiar da nossa energia limpa, vai ganhar dinheiro no mercado de carbono e 0 de emprego no Brasil, porque não comprou máquinas e equipamentos, importa tudo, sendo que tem empresas nacionais produzindo equipamentos e máquinas para data centers. Setor de eólica. O Brasil é um dos países com o maior nível de verticalização no setor de eólica no mundo. Então, montar parques eólicos e importar aerogeradores e pás eólicas não contribui em nada para a nossa indústria. Montar painéis fotovoltaicos. A gente tem empresa, como foi citada, a BID. Montar painéis fotovoltaicos, o pós-instalação não gera nada de emprego. Não agrega valor. Se não produzir os painéis, as células, aqui no Brasil. E o Brasil tem essas capacidades internas construídas. O Brasil tem um BNDES que quer ser parceiro nesses projetos de verticalização de cadeias produtivas. Hidrogênio verde, ou de baixo carbono. Nenhum país no mundo tem a capacidade de produzir hidrogênio de baixo carbono como o Brasil. Absolutamente nenhum país no mundo pode fazer isso. Agora, gerar o hidrogênio de baixo carbono e exportar esse hidrogênio de baixo carbono como amônia e não desenvolver a cadeia produtiva das rotas eletrolíticas, não vai gerar nada para o Brasil. Só exportação e geração por geração. É a transição pela transição. No projeto de neoindustrialização do governo do presidente Lula, repito, liderado pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, não é esse tipo de projeto que nós queremos para o Brasil. O que nós queremos é fazer com que a indústria seja, de novo, protagonista do crescimento econômico e da geração de emprego e renda nesse país. Não adianta nada hoje, para vocês terem uma ideia, carros elétricos no Brasil, a importação aumentou 1.800% de janeiro a junho. Eletrificados, 544%. Estados Unidos, eles trabalham com conteúdo de trabalho. Para além do conteúdo local, impõem conteúdo de trabalho. Se a gente fizer conteúdo de trabalho aqui, vai ser uma gritaria só, porque o Brasil não pode fazer, mas o mundo pode. A tarifa de importação de carro elétrico no Brasil hoje é 18% com cota. É a menor tarifa de importação de países que têm parques produtivos automotivos no mundo. Estados Unidos, 100%. Europa, 40%. O Brasil, 18%. Com um processo de elevação chamado phase-out, até chegar a 35% em 2026, com cota de importação. É o maior mercado aberto, repito, para a entrada de automóveis montados, completos, do mundo, que tem parques produtivos. Gerar emprego na indústria é fundamental para a gente reduzir as desigualdades sociais do Brasil. Um dado relevante. Do PIB da economia brasileira, quando você pega o PIB da indústria, 47% do PIB da indústria é renda do trabalho. É ali que se gera emprego de alta qualificação e alta renda.
com efeitos spillovers, que a gente chama de efeito transbordamento, ajudando a agricultura a agregar valor. Por isso que a gente tem um projeto de agroindústria, com o ministro Fávaro, extremamente parceiro, o Perosa está aqui, sabe disso. Por quê? Porque a gente não quer só exportar café bruto e produzir café bruto. Veja só, o Brasil é o maior produtor e exportador de café bruto do mundo. E não exporta 1 quilo de café processado. O segundo maior mercado interno consumidor de café do mundo, atrás dos Estados Unidos, por causa de 0,01%. E não otimiza esse potencial para exportar café processado. Por isso que as cadeias agroindustriais ela têm um papel estratégico na NIB, na Nova Indústria Brasil. E veja, o Atush citou aqui minha experiência na Ásia. Eu estudei a Ásia, a Coreia do Sul, eu fui professor na Coreia, na verdade não fui nem estudar, fui ser professor visitante na Seoul National University, para entender a estratégia ou aprofundar o meu conhecimento, que minha tese de doutorado foi sobre isso, depois trabalhei sobre o setor de semicondutores e de telecomunicação, em particular analisando o caso da China. Se tem países que podem nos ensinar a como tornar o investimento estrangeiro direto estratégico, são esses países, China, Coreia, Ásia, que sempre instrumentalizaram o investimento estrangeiro direto para internalizar tecnologia e promover o catch-up tecnológico. Essas são as joint venture estratégicas. O catch-up tecnológico. Do ponto de vista estratégico de inovação, de catch-up tecnológico, não há, na história empírica, histórica, nenhum país que sendo, que a gente chama na literatura schumpeteriana, Pat Follen, seguidor que conseguiu ultrapassar a armadilha da renda média. Ou você tem um stage skip, saltar etapas e gerar inovação, ou você não vai ultrapassar a armadilha da renda média, que é o caso do Brasil. Ou o Brasil ousa em fazer parcerias estratégicas para transferir e internalizar tecnologia e promover inovação, ou nós vamos ficar na condição de países de renda média por muito tempo. É por isso que o presidente Lula, eu saldo muito o presidente Lula e o vice-presidente por ter a ousadia de lançar a Nova Indústria Brasil, um projeto nacional desenvolvimentista para promover o maior desenvolvimento econômico do país e, principalmente, para usar a indústria como um instrumento de redução da desigualdade social. Não existe desenvolvimento econômico sem indústria. Não existe inclusão social sem indústria. Uma indústria intensiva em tecnologia, complexa tecnologicamente, ela demanda pelo tipo de serviço, por exemplo, de alta qualificação e alta renda, gerando emprego, renda e promovendo um processo de desenvolvimento econômico. É isso que a Nova Indústria Brasil, do presidente Lula e do vice-presidente ministro Geraldo Alckmin, tem como principal foco e objetivo. Obrigado.